Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Estou aqui com vocês mais um dia, Pastor Sinésio, e o pão nosso de cada dia. O nosso momento devocional diante do Senhor, uma porção da palavra de Deus, um momento de oração e abençoando esse nosso dia, agradecendo a Deus por tudo que virá ou por tudo que Ele já nos deu, né? Depende do momento que você chega aqui até esse devocional. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Estamos na nossa jornada de leitura bíblica aqui, que embasa as nossas reflexões. E olha que legal, terminamos hoje mais um livro, o livro de Josué. Lemos hoje os capítulos 22, 23 e 24. Queridos, tema para fechar o livro de Josué, eu peguei este, a corrente do bem. Eu sei que talvez para alguns aí, né, lembrou de um filme antigo, né, passou alguns anos atrás aí. E, de certa forma, o pensamento que eu quero explorar é aquele mesmo, né, a corrente do bem. O texto que eu separei para a nossa reflexão é este, tá? Josué, capítulo 24, versículo 31, e ali diz o seguinte: Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele, e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Presta bem atenção no que esse texto está falando. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a ele. Pessoas que conheciam as obras do Senhor e que passaram para o povo estas obras. Nós estamos diante de mais uma repetição, né? Os capítulos finais de Josué é mais uma série de repetições, parecida inclusive com o livro de Deuteronômio, só que mais sintético. Por quê? Ele relembra ao povo tudo o que Deus fez, ele relembra ali as leis de Deus, ele escreve isso num livro também, como Moisés fez lá atrás, e deixa tudo isso nas mãos de Israel antes da sua morte. E nessa fala de Josué, ele faz um alerta ao povo. E qual era o alerta? Olha, obedeçam a Deus, não se desviem dos caminhos do Senhor. E o povo ali, o tempo todo insistindo, nós vamos obedecer ao Senhor, nós vamos servir ao Senhor. Só que por duas vezes ele repete, então joguem fora os deuses estranhos que estão no meio de vocês. Percebe? Eles estavam declarando que iam servir a Deus, mas já tinha ali, Josué sabia que haviam ídolos, que haviam deuses estranhos entre eles, e isso poderia trazer problemas sérios no futuro. E nós vemos então que a fidelidade de Israel foi uma fidelidade temporária. Eles serviram a Deus só enquanto Josué estava vivo, enquanto outros líderes permaneceram ali, ainda promulgando a palavra do Senhor, pessoas que conheciam o que Deus tinha realizado no meio deles. E esse perigo, né, deles se afastarem foi uma das razões pelas quais, né, lá no Deuteronômio capítulo 6, o Senhor exortou que essa palavra estivesse no coração deles, que os mandamentos estivessem guardados no coração deles, que eles deveriam ensinar aos seus filhos, que eles deveriam viver isso o tempo todo na sua vida, nas suas casas. Falei sobre isso, né, em uma das reflexões. Então tinha que se ensinar, tinha que falar, tinha que passar a palavra adiante, porque havia o risco deles se desviarem. E é muito curioso que o mesmo conselho depois é dado pelo apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele deixou Timóteo em Éfeso para cuidar daquela igreja. E num dado momento, Paulo escreveu o seguinte para aquele jovem pastor: Portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confiem a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não deixe a roda parar, mantenha a coisa viva. O que você me ouviu, né? Você se fortaleça, o que você ouviu de mim, escolhe pessoas fiéis que sejam capazes de ensinar. Então percebem, não era só ensiná-los aquilo que era a palavra de Deus, mas era ensiná-los também a como repassar essa palavra e manter isso
vivo, né, no mundo. O que, de certa forma, acabou acontecendo, apesar de uma série de desvios. A corrente não deveria ser quebrada. É isso que Paulo está falando, né, a Timóteo ali, é isso que Deus queria em relação também às suas leis e mandamentos lá com Israel, para que evitasse o problema que já estava previsto que ocorreria. Quando não existe esse ensinamento contínuo, queridos, o conhecimento de Deus desvanece. Não tem jeito. E nós temos exemplos bem perto de nós. Pessoas aí acima dos seus 45 anos, né, vão entender melhor o que eu vou falar aqui. Nós vivemos numa época lá atrás, onde alguns valores religiosos, alguns valores da Bíblia, eram muito observados pela sociedade. Algumas datas, Natal, Páscoa, tinham outro sentido na sociedade do que tem hoje, que é meramente comercial. Né? E sim, é mais um feriado do que qualquer outra coisa. Não era assim, mas o conhecimento de Deus está desaparecendo, né? Apesar da presença da igreja. E é muito curioso que a gente observa ainda nações como Estados Unidos, que foram fundados, né, ao contrário do Brasil, foram fundados por protestantes, por linhas evangélicas, uma nação que teve essa característica durante muitos anos do seu DNA. E hoje sabemos que anda tão longe do Senhor. A Alemanha, o berço da reforma, né, protestante, hoje é insignificante no cenário protestante e evangélico no mundo. As igrejas lá hoje capengam. Percebe? Se não há um ensino contínuo, se não há uma busca contínua, o conhecimento de Deus, ele vai desaparecendo. Então nós precisamos resgatar a cada dia a palavra de Deus e o seu ensino. Resgatar onde? Resgatar, queridos, nas próprias igrejas. Quantas igrejas têm abandonado o ensino bíblico? Não investem, por exemplo, numa escola bíblica. Quantas igrejas têm feito isso? Ah, mas o povo não vai na escola, ninguém quer saber da escola. Claro que não, porque é feito de qualquer maneira, porque não existe investimento em professores, não existe investimento nas condições, não existe divulgação. Quando o povo não percebe interesse daqueles que estão acima, né, liderando o departamento, principalmente o pastorado, ou mesmo dos professores, quando não percebe que eles não têm interesse profundo nisso, isso passa para os demais. Então as igrejas também precisam resgatar o ensino da palavra. Eu estive esse ano em 2 igrejas aí que deram abertura, apesar de pandemias, à escola bíblica. Que Deus abençoe a atitude desses que têm lutado para continuar ensinando e passando de geração em geração o ensino da palavra de Deus. Nas escolas, eu aprendi algumas coisas que eu sei de Bíblia hoje na escola. Eu achava muito curioso um fato que ocorria ainda ali na fase inicial, quando eu ingressei, né, aí nessa carreira escolar. Eu me lembro que nós tínhamos aulas de religião. Eu achava curioso que nas aulas de religião, quando entrava professor de religião, alguns alunos então se retiravam da sala. Eu não entendia muito aquilo. Aí um dia alguém explicou, né, que eles saíram da sala porque eram protestantes. E a aula, né, tinha uma linha mais católica. Ok, né, tinha essas questões, tinha, mas havia ensino. E havia até o conhecimento de alguns que não queriam aquela linha de religião. Olha que coisa curiosa. E hoje? Não temos mais nada. Né? Não temos nem a chance de dizer, olha, dessa aula eu não quero participar. Deveríamos ter essa opção. E principalmente, queridos, resgatar o ensino nas famílias. A família é uma das grandes responsáveis por ensinar, educar, né, os filhos uns aos outros ali na palavra de Deus. Era assim que Israel fazia. É assim que Israel, de certa forma, ainda faz nos dias de hoje. Nós podemos fazer nos nossos lares, né, momentos de adoração, momentos de um culto doméstico, vamos chamar assim. Reunião familiar para falar com Deus, para orar, para ler a Bíblia. Os pais podem fazer isso. E nesse aspecto eu quero compartilhar uma experiência nossa com vocês. Deus nos tem dado graça já há 9 anos, ininterruptos, de fazer aqui no nosso lar um culto doméstico, uma vez por semana. Já há 9 anos isso se repete. E tem sido muito bom para a nossa casa, para a nossa família. Se você quiser conhecer como é que nós fazemos isso, né, uma ideia,
Acesse aí, no finalzinho tem o link do meu espaço lá no Hotmart, e lá tem o livro Família Vitoriosa. E ele é um manual de como implantar na sua casa também o culto doméstico. Então, se você quiser entrar por esse caminho, edificar a sua família, eu deixei ali tudo o que nós fazemos, com dicas, todos os detalhes, para que vocês também possam usar isso e adaptarem à sua realidade. Ok, queridos? Jesus nos faz uma advertência séria num dado momento. Ele diz assim, ó: eu lhes digo, ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Ele já está aqui fazendo um pré-anúncio, né, do que vai acontecer com a situação espiritual do mundo conforme avançam as coisas em relação à volta dele, desse mundo. E como que nós vamos fazer com que haja ainda fé nessa terra na volta de Cristo? Só cumprindo outras palavras de Jesus, porque foi ele mesmo que nos disse o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A palavra precisa ser ensinada, o Evangelho precisa ser anunciado. Senão, daqui a pouco nós teremos apenas um mundo de trevas, onde o conhecimento de Deus foi embora, completamente. E muitos, vão se desviar da presença do Pai. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje, falando do nosso testemunho enquanto cristãos, falando da nossa responsabilidade em anunciar a Cristo. E mais que isso, fazer discípulos, ensinar a guardar. Ok, queridos? Espero que isso ajude você de alguma forma neste dia. E agora, nosso momento também tão especial. Oração. Vamos falar com o Pai. Vamos pedir ao Senhor que abençoe nosso dia, nossa casa, nossa família, nosso testemunho, para que a gente possa manter essa palavra viva nesse mundo de tantas dificuldades. Oremos ao Senhor nesse instante. Querido Pai, em nome de Jesus, nós nos curvamos perante a Tua face agora, Pai. Oh Deus, com gratidão nos nossos corações pela vida, pela proteção, pela provisão diária, Deus eterno. Te louvamos e te bendizemos, Senhor. Pai, eu peço nesse instante que o Senhor visite, Pai, cada família, cada vida, Senhor, dos teus filhos que estão acompanhando esse devocional. Acompanhe, Deus, a tua igreja, Senhor, derrama a tua graça sobre ela e sobre todos nós. Renova, Senhor, a ousadia, renova, Deus, o testemunho, Pai, renova, Senhor, Deus, o saber usar as oportunidades para falar do teu amor, para falar do Senhor Jesus Cristo, falar desse evangelho de salvação, coisas que nós temos às vezes negligenciado e até esquecido, meu Pai eterno. Nós não estamos aqui para ser abençoados simplesmente. O Senhor nos abençoou, o Senhor nos limpou, nos redimiu e nos fez testemunhas, Pai, do Senhor. Nos ajuda nisso, meu Deus. Que as nossas palavras, Pai, possam nos tocar nos corações, que nós possamos usar cada situação, cada instante, para falar do Senhor. E principalmente, Deus, ajuda os líderes, aqueles que estão investidos de autoridade, a treinarem, capacitarem a outros, para que isso se amplie cada vez mais. Em nome de Jesus, abençoa as escolas bíblicas, Pai, abençoa, Deus, os discipulados, Deus, tudo que faz com que a Tua palavra se rompa nos corações e se espalhe nesse mundo de trevas, Deus, levando a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Nos ajuda nisso, eu te peço hoje, Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, essas famílias que precisam de um toque do Senhor, seja no seu corpo, Pai, em cura, seja na sua alma, na libertação, seja, Deus, ali de uma provisão, Pai. Visita cada lar, faz um milagre hoje nessa casa onde existe tanta angústia, Senhor. E que ao final desse dia eles possam glorificá-lo, Senhor, aplaudir o Senhor, se for o caso, pela Tua ação na vida deles. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém.
Amém. Né? Terminamos aqui a nossa reflexão de hoje, nosso momento de hoje, queridos. Preparando para amanhã, tem a leitura, né? Começando o livro de Juízes. Olha que legal. Mais um livro. E infelizmente, aqui em Juízes, nós vamos ver o que acontece quando a palavra de Deus deixa de ser ensinada e o povo abandona o Senhor. Ok? Então, Juízes 1 ao 4 para o dia de amanhã. E aqui, só um pequeno, né, levantamento de tudo que nós já lemos, né? Já foram então 7 livros lidos até agora, até esse instante, né, 10% dos livros da Bíblia, e lemos 7.580 versículos. E isso significa quase 25% da Bíblia já foram lidos nesses aqui quase 3 meses de caminhada pela leitura em ordem cronológica. Beleza? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Veja os nossos recados, compartilha, curta, ative as notificações, ajuda a gente aí, eu conto com vocês, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.